No vídeo de hoje eu queria trazer para vocês algumas dicas de linha de comando em equipamentos da Huawei. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. As dicas que eu queria passar aqui para vocês no vídeo de hoje, embora elas sejam simples, elas são muito úteis no nosso dia a dia. Então, para apresentar o nosso laboratório de hoje, eu só tenho um roteador aqui. O roteador ele é o NE40, mas você pode utilizar todas essas dicas que eu estou passando aqui para vocês em qualquer equipamento da Huawei que tenha aquela parte do commit. O que significa aquele commit? O deploy das configurações dentro de equipamentos não só da Huawei, mas de diversos fabricantes, eles são feitos em duas etapas. Primeiro, você pode rodar, sei lá, um script ali de configuração dentro do seu equipamento e ele vai pegar esse script e vai fazer o quê? Ele não faz nada. Ele espera uma segunda etapa ali de configuração. Essa segunda etapa de configuração é o commit, porque, por exemplo, você pode analisar ali o que você está configurando e encontrar algum erro, e se você encontrar algum erro, você aborta esse commit, ou seja, nessa segunda etapa você aborta isso, reconfigura ali de acordo com os parâmetros que você encontrou de errado e acerta todos os parâmetros, faz o deploy de novo e ele aguarda. Você verifica, tá tudo ok? Aí sim você dá o commit. Então existem alguns equipamentos da Huawei que tem essa funcionalidade de deploy das configurações em duas etapas. A série NE são, por exemplo, algumas delas. Então se você tiver um NE8000, um NE40, um NE20, geralmente eles têm essas segundas etapas de configuração que você precisa dar um commit para confirmar as configurações dos seus equipamentos. Então a ideia é aproveitar essa feature do Huawei para a gente dar algumas dicas para vocês. Dicas como? O nosso roteador aqui, como eu só estou trabalhando com um, eu acabei de ligar ele. É como se eu tivesse tirado o Huawei da caixa e ligado o console nele. Então eu vou dar um System View aqui para a gente poder fazer alguma modificação nele, para a gente começar a falar das nossas dicas, né? Então eu vou começar aqui trocando o hostname dele, vou botar RT01, por exemplo. Repare que quando eu digitei RT01 e apertei o Enter, ele não mudou o nosso hostname. Nosso hostname ainda continua aquele hostname padrão de equipamentos, que é hostname Huawei. E o que eu precisaria fazer? Eu precisaria dar um commit para poder confirmar essas configurações. E como que eu sei quais são as configurações que eu vou fazer o deploy agora? Então eu não vou dar o commit. Como que eu confirmo essas configurações? Aí entra a nossa primeira dica. Para você confirmar as configurações que você vai dar o commit, você pode fazer um display configuration candidate. E quando você faz isso, ele mostra os comandos que ele vai jogar dentro da running config do nosso equipamento. Ele vai, olha só, botar o system name RT01. Então você visualizou aí quais configurações vão ser aplicadas. Você pode dar, por exemplo, um interface loopback 1, IP address 1.1.1/32 e fazer um display configuration candidate novamente. E olha só, ele vai mostrar quais vão ser as configurações aplicadas dentro do seu equipamento. Aí vamos supor que você não está talvez tão confortável assim com essas configurações. O que você pode fazer? Pô, meu endereço IP não é 1.1.1, sei lá, é 2.2.2. Como que você aborta essa configuração? Aí entra a nossa segunda dica de hoje, que é o Clear Configuration Candidate. Então você vai cancelar essa configuração que você acabou de fazer. Então você não vai confirmar ela, você vai cancelá-la. Então você dá OK, olha só, ele já volta aqui para as configs normais. Tanto que eu dar um display candidate novamente, ó, ele não mostra nada, porque a gente abortou essas configurações. E uma outra forma bem legal da gente aproveitar essa LI e esse commit é o commit trial. O que é o commit trial? Para a gente exemplificar ele, imagine que você está fazendo uma janela num backbone da sua empresa, um backbone, sei lá, de um hospital, ou você trabalha num provedor de internet que o backbone é muito crítico. Para provedor de internet, todo backbone é crítico, na verdade, né? Mas pensa que você vai fazer alguma mudança dentro desse backbone. E aí você fez laboratório e tal, mas você precisa confirmar na prática aquilo que vai acontecer. Então, qual seria uma outra dica que a gente pode dar? Que esse commit trial, ele
libera um tempo ali que você aplica as configurações durante um tempo, o padrão é 600 segundos. Caso dê algum problema nessa mudança que você fez, sei lá, você perdeu acesso ao roteador, você não previu lá o prefixo da interface de gerência, aí você perdeu acesso, passou esses 600 segundos aí de commit trial, ele faz o rollback para as configurações anteriores. Então é uma forma de você aproveitar aí para fazer alguma mudança dentro do seu ambiente de rede. Pô, você vai fazer uma mudança que você quer garantir que ela esteja certa, que você não vai ter disponibilidade, você dá um commit trial ali e fica monitorando o seu backbone durante um tempo, sei lá, roda um script de teste. Ah, os testes deram tudo certo, você confirma, confia. Ah, os testes deram tudo errado, passou aquele tempo, ele faz o rollback e aí você pode, sei lá, voltar para a prancheta e analisar o que você errou. Então como que a gente faz isso? Vamos fazer as configs de novo. Vou dar um sysname rt1, vou colocar uma loopback 1 novamente, paddress 111/32, e antes de eu dar o commit final, eu vou dar um commit trial. Então o commit trial ele vai executar essas configurações, vai jogar dentro do running config do nosso roteador, porém durante apenas um determinado período de tempo. Se a gente dá um enter, você vê que o nosso roteador fala pra gente, ó, Trial Configuration Mode. Ó, se você não fizer nenhuma confirmação dessas configurações, em 600 segundos vai ocorrer o rollback, ou o revert da configuração, né? Então, se a gente não fazer nada, em 600 segundos o nosso roteador vai fazer rollback para as configurações anteriores. Então, vamos supor que a gente aplicou a config e caramba, deu ruim aí. Depois de 600 segundos ele volta. Mas se você não quiser esperar esses 600 segundos, como que você pode fazer? Você faz um abort trial. Então você abortou essas configurações, ele vai fazer o rollback e olha só, já voltou com o hostname anterior ao que a gente tinha. Como que a gente poderia alterar o tempo de 600 segundos? Então eu vou fazer o hostname aqui novamente, rt1, interface loopback 1, vou botar um IP nela. Agora eu faço um commit trial. Se você apertar uma interrogação, ó, ele vai te perguntar o tempo que você pode fazer. O mínimo é 600 segundos, mas o padrão é de 600 aqui. Então se você quiser botar em 1 minuto, commit trial, você faz um commit trial, ele executa as configurações. Então se você não fizer nada, ou seja, deixar ele rodando aí, após 60 segundos, ele vai fazer o rollback. Se você foi, executou, deu certo todas as configs, executou o script de teste lá, deu tudo certinho, você vem e dá simplesmente um commit. Ele vai te perguntar se você tem certeza, você dá um yes aqui, e aí não precisa agora esperar aquele commit trial. Então você já confirmou suas configurações, então você já pode dar o commit final e fechou, beleza, chuchu banana, tudo certinho. Agora que a gente deu aqui o nosso commit, a gente pode fazer uma outra dica que eu posso te dar. A gente saiu aqui de hostname HAL em nenhuma configuração de IP e interface nenhuma para um hostname ISP com uma interface loopback. Então a gente consegue aproveitar essa forma de commit em duas etapas dos HALs para fazer algum rollback de alguma configuração anterior. Você pode verificar as configurações que já foram efetuadas no seu equipamento através do comando display configuration commit list. Ele vai mostrar aqui para você alguns commits que você já executou no seu equipamento. Se você lembrar, a gente fez um commit trial uma vez, que é aqui indicado pelo número 1. Um outro commit trial lá 120, indicado pelo número 2. E por fim, o último commit. A gente pode confirmar isso pelo display configuration commit change. Você vai ver aqui o que a gente fez por último. A gente executou os mesmos comandos no commit 3, no commit 2, só que no commit 2 a gente cancelou e no commit 1 a gente cancelou também. Então você consegue ver o que já foi feito e a partir disso você consegue fazer um rollback por meio desses ponteiros aqui que os commits do HAL vão adicionando dentro da memória aí do equipamento, tá bom? E como que a gente faria isso? Pensa no seguinte, eu vou fazer um display configuration commit novamente, configuration commit list. Pelo list aqui a gente tem o commit ID, mas se você quiser visualizar melhor, como a gente falou, você pode botar o changes aqui embaixo
e você visualizar em qual parte do commit você quer voltar. Então vamos dar esse exemplo. Eu vou mudar aqui meu hostname, vou botar morcego-isp e eu vou dar um commit. Aí vamos supor que eu dei um commit, sei lá, eu mudei além do hostname, mudei outros parâmetros de roteamento e deu problema alguns dias depois. Um cliente que não utiliza muito o serviço, ele foi utilizar e pô, está indisponível. Como que você, por exemplo, faria um rollback da configuração? Então você faria aqui um display configuration commit change. Ele fala aqui pra gente, ó, que o ID 004 foi o último commit que a gente deu, tá? Já o commit 003, ó, foi aquele commit que a gente deu a configuração de change aqui. Então ele mostra o tempo aqui para você, tá? Qual que foi o commit mais novo, qual que foi o commit mais velho, isso é bem legal. E vamos supor que eu quero voltar então nessa configuração que a gente fez, eu quero fazer um rollback, porque isso foi o que eu mudei por último, então eu vou fazer o ponteiro para o 003 e vou mudar a configuração do jeito que estava daquela forma. Como que eu poderia fazer isso? Eu venho aqui dou um display configuration commit list, vou dar um kit aqui e vou fazer um rollback. Dentro de rollback a gente faz configuration to commit ID e você põe aqui o commit ID que você quer fazer o rollback. O último que eu fiz, ó, foi o 004. Então, que foi o que eu mudei para morcego ISP. Eu quero voltar para a configuração do 003. Então, eu faço aqui o 003, aperto o Enter, ele vai me perguntar se está ok. E, puf, dou um ok. Ele faz o rollback, olha só, eu voltei para ISP aqui. E se eu quiser fazer alguma nova alteração, eu posso utilizar todos os parâmetros de verificar commit, fazer rollback caso dê errado, commit try, tudo isso que vocês viram aqui na aula de hoje. Bom galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso, e se você gostou do que a gente fez aqui no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, não se esquece que a gente tem nossas comunidades no Discord e no Telegram, que eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos, e no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você, e muito obrigado por assistir. É nóis!